conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Olá, povo santo, louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez no programa Teu Poder Me Conquistou. Seja bem-vindo à nossa casa, aí através da rede social, a Comunidade Católica Transfiguração. Abraço a todos aqueles que toda semana acompanham nas quartas-feiras o programa Teu Poder Me Conquistou e aqueles que assistem em outros horários. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa vida, participe da nossa vida pelo Carisma Transfiguração. Quero pedir a você, se já é inscrito, deixe o seu like, mande o nosso link para todos os seus contatos e assim você vai estar evangelizando. Se porventura você acessou o canal agora pela primeira vez, se cadastre aí, não para a nossa glória, mas tudo para a glória de Deus. Amém? Quero convidar você a rezar comigo nessa noite. Nós vamos falar de vocação, vamos falar do chamado de Deus na nossa vida e queremos pedir a ação e a unção do Espírito Santo sobre nós. Reunidos estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peça comigo a unção, a graça, a força, o vigor, o poder de Deus na nossa vida. Que sejamos conquistados por esse amor gratuito, de Deus. Deus te ama de forma gratuita. Eu, você, nós não precisamos fazer nada para que Deus nos ame. Ele nos ama. E nos ama com toda a intensidade do seu ser. Com toda a intensidade do seu ser. Permita-se. Deixe agora que esse amor te envolva, que esse amor te acolha, que esse amor seja para ti a graça que você precisa, a vitória que você precisa nessa noite. Vem, Senhor, com tua graça. Clamamos, nos conquista com o teu poder. Vem com o teu Espírito Santo, porque nós queremos que tu entres profundamente em nosso ser. Nós te pedimos, abrasa-nos, Espírito Santo, enche-nos com a graça, sopra ventos impetuosos, se assim for preciso, sobre nossa vida, para sermos tocados, curados, sarados, restaurados, avivados e convertidos nesse amor maravilhoso de Deus. Vem, Espírito Santo. A porta aberta eu deixei para que o vento pudesse entrar. Liberdade eu quero dar para que ele possa aqui soprar. A porta do meu coração não quero nunca mais fechar. Liberdade eu quero dar para o vento não cessar. Maravilhoso o ar, eu não sei me expressar. Maravilhoso o ar, vem me ajudar. Maravilhoso o ar, eu não sei me expressar. Maravilhoso o ar, sopra. Deixe a porta aberta do teu coração. Deixa a porta aberta da tua mente, do teu entendimento, para que o Espírito do Senhor entre agora e vá trazendo você para fora. Talvez você esteja escondido no seu mundinho, escondido na sua vida, fechado os seus ouvidos para Deus. Deixa o Espírito Santo entrar, deixa o Espírito Santo entrar. Diga para Ele, mais uma vez lá do início dessa música, porta aberta eu deixei, eu deixo agora, entra, vem Espírito Santo de Deus. A porta aberta eu deixei
para que o vento pudesse entrar. Liberdade eu quero dar, para que ele possa aqui soprar a porta do meu coração. Não quero nunca mais fechar. Liberdade eu quero dar, para o vento não cessar. E você peça a Ele, sopro do Espírito Santo, ruá. Maravilhoso ruá, eu não sei me expressar. Maravilhoso ruá, vem me ajudar. Maravilhoso ruá, maravilhoso ruá, eu vem. não sei me expressar. Me ajuda a me expressar com Deus, a orar, a rezar, a clamar. Sopra, sopra, aria lavarie, xiria lavarie, lavara, xiria lavaria, lavaria, lavaria. Vai soprando o Espírito Santo sobre a nossa vida, a vida de todos os que nos acompanham. Sopra, Espírito Santo, os dons, sopra os carismas, sopra a unção de cura, sopra a unção de milagre. Vem, Espírito Santo, tirando as durezas, talvez presente em muitos corações, tirando as mágoas, as amarguras, as decepções. Espírito Santo de Deus, vem sobre todo aquele que agora abre a porta, abre-se para Deus. Vem, Espírito Santo, Shirikanda labari, Ori ala surikanda, Shiri alehelebari dirier, Shiri alabara lavara la Maravilhoso ruá, vem, Espírito, vem, eu Espírito, não vem, sei me Espírito expressar. Santo. Maravilhoso ruá, vem me ajudar. Maravilhoso ruá, eu não sei me expressar. Maravilhoso ruá, sopra, sopra. Aleluia. Diga comigo, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado, Senhor, porque tu não desistes de mim. Diga ao Senhor, tu nunca vais desistir de mim. Por mais que muitas vezes andamos longe de Deus, Deus não desiste de ti, irmão. Deus não vai desistir de você. Você tem um valor sem igual. Eu gosto de dizer que cada um de nós temos o valor do sangue de Jesus Cristo. Acolha Deus no teu coração. Se você já acolheu, traga mais para o íntimo do teu ser. Acolha o Senhor. Ele te chama. Ele te chama. Não tenhas medo de Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero convidar você, se você está com a sua Bíblia aí, a abrir no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. E nós queremos falar em cima do tema. Fala, Senhor, teu servo escuta. Fala, Senhor, teu servo escuta. Essa leitura, esse livro de Samuel, capítulo 3, Samuel ainda é uma criança, quando Deus o chama. Vou ler a palavra e você escute com atenção e deixa que essa palavra vá além dos seus ouvidos, além do barulho da minha voz. Que ela possa, pela graça do Espírito Santo que clamamos agora, alcançar o teu coração, o íntimo do teu ser que talvez esteja surdo para Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse:
Eis-me aqui, chamaste-me. Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Esse levantou-se e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamastes. Eu não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: falai, Senhor, que vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que vosso servo escuta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, irmão, nós temos aqui uma vocação de uma criança, mas não vamos olhar somente para o menino Samuel, porque esse menino Samuel representa cada um daqueles que, e até mesmo de nós, antes, né? Principalmente antes de termos conhecido a Deus. Quantas vezes Deus já deve ter batido a tua porta? Quantas vezes o Senhor já te provocou a escutá-lo? Talvez por uma pregação, talvez numa santa missa, talvez por uma música cristã, talvez por uma situação do cotidiano que te incomodou, que disse, poxa, algo precisa ser feito, quem vai fazer alguma coisa? Talvez você diga, mas o que vocês missionários fazem, além de rezar? Poxa, irmão, quero te dizer uma coisa, para quem crê, rezar é muito mais do que muitas atitudes. Atitudes vazias, às vezes. Mas olhe só, Samuel representa aqueles que escutam, mas não sabem quem chama. Ou, às vezes, sabem, mas não querem ouvir. Samuel ele está, veja bem, dentro da morada de Deus. Ele está com Eli é sacerdote e juiz. Mas Deus já tinha rejeitado Eli, não porque Eli era um cara ruim. E aqui, uma atenção bonita para aqueles que são vocacionados, uma atenção mesmo, para aqueles que são vocacionados a pai e mãe, aqueles que já são pais e mães, aqueles que querem ter filhos. Eli foi rejeitado da presença de Deus porque os seus filhos não viveram a mesma educação. Ou seja, ele falhou como pai. E se você pegar o versículo 30, né, lá no final do versículo 30 do capítulo 2, Deus vai dizer, olha, eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Eli tinha 2 filhos que surrupiavam as ofertas do templo, exploravam as pessoas, eles vendiam as bênçãos. Eram 2 homens que não tinham nada de Deus, eram filhos de Eli. E Deus disse que os 2 iriam morrer no mesmo dia por causa dessa transgressão. Olha que dor, é uma dor gigante no coração de um pai e de uma mãe perder seus filhos. Versículo 34, capítulo 2 diz, o que vai acontecer aos teus filhos, Ofni e Finéias, será para ti um sinal. Morrerão ambos no mesmo dia. E aí Deus disse para Eli, vou suscitar para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e minha vontade. Esse sacerdote é Samuel. Irmão, 2 situações. Primeiro, vocação não é só para ser padre, que é a maior de todas.
Vocação não é só para ser freira, que é uma vocação fantástica, linda. Vocação também é para ser pai e mãe. Vocação é para ser missionário leigo, como eu sou, seja casado ou solteiro. Vocação é um chamado de Deus para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Deus me confiou uma missão. Deus confiou esses missionários que estão aqui comigo uma missão, junto comigo num carisma. Mas Deus me confiou também filhos. Deus me confiou filhos meus, com a minha esposa, e filhos espirituais que eu preciso conduzir para a fé. Deus te confiou pessoas que você precisa conduzir para Deus. Porque senão os teus irão se perder. E eu, como pai, você, como pai, teremos culpa nisso. Uma vez ouvi Padre Léo dizer, em Camboriú, no encontro, que a melhor herança que podemos deixar para os nossos filhos é a fé. Não é casa, não é carro, não é riqueza, não é nada disso. A melhor herança é a fé. Se formarmos os nossos na fé, eles vão conquistar aquilo que será necessário para a sua vida. Então, olhe bem, voltamos a Samuel. Primeiro passo, eu não posso desprezar Deus, porque senão Deus também, Ele não deixa de amar, preste bem atenção nisso. Eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Nossa, então Deus despreza. Desprezo não significa falta de amor. Não. Desprezo, desprezar alguém, a pessoa não quer conviver comigo, não quer. Ela não quer participar do caminho que eu estou seguindo, ela não quer, não estou falando de relacionamento matrimonial, né? Falei, a pessoa não quer viver comigo, pensa logo, e a mulher não quer viver comigo, então manda embora, desprezo ela. Não, senhor, não é isso, não é isso. Senão você está ferindo o ensinamento de Cristo. Mas às vezes as pessoas não querem participar. Lá na família, o povo não quer vir na igreja, vá você. Você para de convidar e reza. Às vezes convidamos muito e intercedemos pouco. Deus, quando a palavra de Deus despreza, Ele está dizendo, a minha graça é tua. Queres usar? Usa. Não queres? Não vou te forçar, porque Deus nos deu a liberdade. Agora, se tu queres, eu te honro. Queres seguir a Deus? Eu vou te honrar. Então, Deus, Ele pega e chama um novo sacerdote, ainda criança, que interessante, né? Criança, aqui também tem um significado para nós. Criança, o que a criança entende da vida? Nada. Não entende nada. Nós temos aqui as criancinhas pequenininhas, o que elas entendem? Nada, elas não sabem. Ontem víamos aí a foto do Pedro em cima do móvel da televisão, ali no móvelzinho que tem na frente da televisão, lá em cima. Ele não sabe, não tem noção do perigo, né? Cai de cabeça, se machuca, não tem noção. A gente já tem um cuidado maior. A criança não sabe. Eles correm no nosso pátio aqui, cheio de pedra, e daqui a pouco cai. Ele não tem noção que pode se machucar, se arranhar. Né? Não tem ideia. Querem ir lá no galinheiro, andar dentro do galinheiro, galinha pode bicar. Não tem nada disso. O negócio é brincar. Porque que coisa fantástica. Como é gostoso, né? Como é gostoso ser criança. Não tem noção da vida, não tem noção de nada. Deus chama você porque Ele quer te dar noção. Se você não tem nenhuma noção de Deus, como muitos já chegaram aqui em casa adultos, né, sem conhecimento de Deus, aprenderam aqui, e em tantos outros lugares também, claro, pessoas que chegam, começam a participar da fé já adultos, 30, 40 anos, e não sabem nem fazer um sinal da cruz, não sabem nada de Deus. Deus está chamando você. Mesmo com pouco entendimento, mesmo sem entender, sem ouvir, sem discernir, sem saber qual é a voz de Deus, Deus está chamando você. Samuel foi chamado 4 vezes. Na 4ª vez, orientado por alguém, mesmo sendo Eli, né, que está nos fins dos seus dias, já não agrada mais a Deus, mas Eli ainda honra o ensinamento do Senhor. Ele diz, olha, diga assim, meu filho, fala, Senhor, teu servo escuta. A pergunta diante de toda essa reflexão que fica é, existe aí me ouvindo, me assistindo, um servo de Deus? Existe aí me assistindo alguém que quer ser servo de Deus? Porque Ele falou, vosso servo.
Não é fala, Senhor, Jamir te escuta. Fala, Senhor, Jefferson te escuta. Fala, Senhor, Heloína te escuta. Fala, Senhor, Tairine te escuta. Fala, Senhor, Rafael te escuta. Não. Fala, Senhor, vosso escravo, vosso servo, aquele que se coloca na obediência. Eu quero, eu não entendo direito, eu não sei direito. E Samuel fala, inclusive, sem saber o significado da palavra servo. Queira servir a Deus, no amor, na obediência, no zelo. Deus honra. Deus honra. Não pense que aquilo que você faz, nem na sua vocação, é pouco. Não é pouco, meu irmão. Mas eu poderia fazer muito mais, poderia. Mas talvez esse muito mais não faz parte do teu chamado. Não faz parte. É chamado de outro. Por isso Deus levanta muitas pessoas, graças a Deus, né? Levanta muita gente para defender o chamado de Deus em várias situações necessárias desse mundo. Hoje, o que o mundo mais precisa é de pessoas que testemunham a fé. É o que o mundo mais precisa. Porque, cada dia mais, as pessoas estão esquecendo de Deus. E, cada dia mais, pessoas dentro da igreja, dentro da vida religiosa, seja católico ou não católico, têm traído os ensinamentos que receberam. Que não seja eu, que não seja você, mas que nós sejamos aqueles que vamos dizer para Deus: vosso servo escuta. Fala, Senhor. Fala que vosso servo escuta. Quero te convidar, quem sabe você fecha os seus olhos um pouquinho, inclina a sua cabeça. Onde você está nesse momento? Em qual situação da tua vida você está vivendo nesse momento? Você está ouvindo a Deus? Você conhece a voz de Deus? Você conhece a voz de Deus? Ou você ainda não conheceu? Aqui diz que Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus, ainda não conhecia a palavra de Deus. Talvez você diga assim: eu conheço a Deus. Mas o que você conhece? Talvez você não saiba quase nada da palavra. Talvez você nunca ouviu as declarações de amor que Jesus já fez por você, escritas na palavra. Talvez você nunca se deixou envolver pelas linhas da palavra que te garante paz, que te garante vitória, que te garante céu. Talvez você nunca se deixou se envolver ainda pelas palavras proféticas da tua vida. Se servires ao Senhor, será salvo tu e tua família. Talvez você nunca ouviu as palavras onde diz que Deus te ama com amor eterno, com amor particular, pessoal, com amor gratuito. Talvez você nunca se envolveu na palavra que diz que Deus é misericordioso, não importa a vida que tu tenha tido. Eli, Ofni e Finéias, eles poderiam ter voltado de novo para Deus, e Deus iria perdoá-los. Por mais que esses dois filhos de Eli tenham transgredido a lei, tenham roubado, tenham abusado das pessoas, tenham roubado do templo, por mais que eles tivessem sido errados, se há um arrependimento verdadeiro, Deus perdoa. Talvez você nunca se envolveu nas linhas da palavra, onde Deus olha para você e te chama aos braços dele, como o pai chamou o filho pródigo. Deixa a palavra de Deus se envolver. É o poder de Deus. Escute a palavra dele. Escute. Minha vida não tinha sentido, minha prece sem intenção,
Sabia pouco quem tu eras, tudo parecia ilusão. Então aparecestes, pegastes em minha mão, guiaste pelo caminho, aqueceste meu coração. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Cante isso para Deus. Teu poder me conquistou. Deixa Ele te conquistar. Deixa Ele te conquistar. Não tenha medo de dizer sim a Deus, não, irmão. Não tenha medo de amar, de se apaixonar por Jesus Cristo. Oh, meu Senhor, teu poder me conquistou. Teu poder me conquistou. O poder da tua palavra me conquistou. Bendito seja Deus. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Conhecemos a história de Samuel e sabemos o quanto que ele até a velhice viveu para ti. Te honrou. Não existe felicidade maior do que viver para ti e dar a vida por ti, Senhor. Bendito sejas. Aleluia. Louvado sejas. Amém, irmão. Voltamos na sequência com o testemunho de vocação. Deus abençoe. Muito bem, irmão, que bênção falar de vocação, né? E para falar de vocação, de chamado de Deus, Deus nos dá a graça de termos hoje aqui Heloína, diretamente da Bahia. Tudo bem, Heloína? Tudo bem? Um pouquinho mais perto para eles poderem pegar lá isso. Como é que você está? Bem? Estou bem, graças a Deus. Então tá bom, eu queria que você se apresentasse para o nosso povo que nos acompanha aqui no nosso canal. Quem é você? De onde é direitinho? O meu nome é Heloína, sou pré-discípula do primeiro ano, filha pertence à vida, tenho 1 ano e 8 meses de comunidade, mais 9 meses de vida. Sou diretamente da Bahia, onde fica a missão São Pedro, lá em Jonsá,
E aproveitar para dar um beijão para minha família, um beijão, fiquem com Deus, amo muito vocês. Amém. Heloína, qual a idade? Tenho 20. 20? Nossa, está muito velha. É mais velha que Samuel, pelo menos, né? Samuel era uma criança. Heloína, como é que você veio parar aqui nesse frio de Santa Catarina? Como é que foi? Como é que Deus chegou na sua vida? 20 anos, está 1 ano e quanto na comunidade? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses na comunidade. Como é que Deus chegou na tua vida? Como é que era a Heloína antes de conhecer a Transfiguração? Como é que é a tua história? Conta para nós. A música do Pai, Teu Poder Me Conquistou, tem muito a ver com minha conversão, porque foi através da palavra que eu fui conquistada. A minha família não é de berço católico, mas não era praticante. E a minha família, infelizmente, é alcoólatra, e desde novinha eu já experimentei o álcool. Então, a minha vida tipo, eu fazia parte da igreja, eu fazia parte da liturgia, eu era catequista, porém eu era, como eu costumava falar, católico de banco, não era uma católica praticante. Praticante. Como a gente diz hoje, católico de Nutella. A tua família, só para a gente entender, tem pessoas, então, que têm problema com álcool dentro da tua família? Né? Sim. Às vezes, quando a gente coloca a minha família, tem pessoas assim, pai, mãe, irmão, não. Gato, cachorro, galinha, não. É alguém, tem pessoas, então, tem dentro da árvore genealógica o problema com álcool. Sim. É isso? Meu irmão, na verdade, ele quase morreu por causa do álcool. Do álcool já, né? E o meu pai também. E hoje, com graça a Deus, o meu pai ele já tem 6 meses sem colocar álcool na boca, assim, eu fico imensamente feliz. Que bênção, que bênção. A minha mãe também, graças a Deus. E eu tive esse problema com álcool e, por um tempo, eu achava que Deus não me amava e, como diz a música, eu achava que Deus era uma ilusão. Eu estava ali, eu achava que Deus fosse... como eu posso explicar? Fosse um amuleto, sabe? Eu achava que Deus não existia, sabe? Eu comecei a realmente ficar longe dele. Só estava ali por obrigação, por cumprir preceito. Então, eu não estava vivendo da forma que Deus queria que eu vivesse. É uma vida totalmente desregrada, fora de Deus, assim. Uhum. E aí, nesse processo, você era catequista, ia na missa, ia na celebração lá, como é que é o nome do seu bairro mesmo? Lá Lagoa do Velho. Lagoa do Velho, né? Tem uns nomes estranhos por aí, né? Uma vez eu fui num lugar chamado Arranca Couro, né? É o nome do bairro, Arranca Couro. Mas eu também venho de um bairro que o apelido é Barranco, então não é muita coisa diferente. Aí não sentia Deus, estava lá, mas não. Não. Como é que uma catequista que não sente Deus ensina de Deus? Não sei. Não sabe? Não. É o que está no livrinho. É. Só o que está no livrinho. Ensina a teoria, mas não tem prática. Isso. Aí, como é que chegou o poder de Deus na tua vida? Conta para nós. Eu vou contar mais ou menos como eu cheguei em Deus. Eu vivi um período de depressão, em que eu ouvia palavras horríveis da minha mãe, porque eu também não era uma filha bem rebelde, uma filha que não obedecia. Então, a minha mãe muitas vezes falou para mim que você não deveria viver, porque tipo, essas palavras, sabe? E eu comecei a me automutilar. Cheguei a um tempo que eu me cortava e eu não queria viver, eu queria morrer. Por um tempo eu lembro que um dia eu tomei até remédio para tentar me matar e não consegui. E eu lembro que teve um tempo que minha mãe me mandou para outra cidade, Sergipe, que é Lagarto também. Lagarto? O local é Lagarto ou a cidade é Lagarto? A cidade era Lagarto. Lagarto. Quem nasce no Lagarto, Lagarto é. Era lagartense. Lagartense? Tá bom. E eu achei que eu indo para lá, eu imaginava que eu fosse o peso da minha família. Então, eu pensei, eu preciso sair daqui, porque eu sair daqui, minha família vai ficar em paz, vai ficar longe de mim. Então, eu sou o peso dessa família. E eu achei que eu indo para lá tudo ia melhorar, mas o problema estava em mim. Então, não importasse onde eu fosse, o problema ia continuar. E lá foi pior. Assim, a minha madrinha era evangélica. E eu lembro que um dia, assim, o auge mesmo, assim, que minha madrinha deu um basta, foi quando eu vinha da escola e eu quis atravessar a pista, movimentado de carro, e eu queria me matar naquele dia. Então, ela pegou e me levou para a evangélica. E ela, mesmo assim, eu não queria de jeito nenhum. E eu estava indo sem querer ir. Aí eu lembro que uma sobrinha dela
chegou lá e ela falava assim da palavra com amor, com muito amor, assim. Eu me encantei com aquilo, sabe? O amor que ela tinha pela palavra, o amor que ela tinha por Deus. E eu pensei, eu também quero conhecer esse Deus. Eu também quero conhecer a palavra. Eu quero descobrir quem é esse Deus, porque eu não conheço. E eu lembro que por um tempo, mesmo eu tendo esse desejo, eu ainda continuava bem rebelde. Então eu decidi voltar. E minha mãe, ela tinha medo que eu voltasse e encontrasse a mesma Heloína. E eu voltei a mesma Heloína, a mesma rebelde, só que tinha uma semente no meu coração. E a semente do meu coração era conhecer a palavra. E foi quando eu comecei a ler a Bíblia e eu decidi que não ia nem em nenhuma igreja. Eu passei em nenhuma. Eu ficava só em casa. Tinha missa, eu não ia. Minha mãe insistia, mas eu ficava em casa. Não queria sair para lugar nenhum. Ficava na minha. E nesse tempo eu também não ia mais para os lugares que minha família ia, eu não bebia, não fazia nada. Então foi um período de recolhimento, onde eu comecei a ler a palavra. Eu comecei a ser conquistada pela palavra, onde eu vi a verdade. Eu conheci Deus de uma forma diferente e comecei a ter experiências com Ele. A minha família não se vestia bem, se vestia como as meninas se vestem hoje em dia. E minha primeira atitude, assim, que assustou a minha família, porque eles achavam estranho eu estar lendo a Bíblia. Mas a atitude mais estranha que eles acharam foi quando eu peguei meu guarda-roupa e tirei todas as roupas que não me convinham mais e deixei só as roupas que cobrissem meu corpo, porque meu corpo é templo. Então, minha mãe ficou louca. Minha mãe falou, mas você vai voltar atrás, isso é fogo de palha, que não sei o quê. Aí eu lembro também quando eu decidi nunca mais colocar álcool na minha boca, decidi também não ir mais em nenhuma festa. O meu caminho fica, mas assim, faltava algo. Eu não estava indo em igreja nenhuma. Eu precisava de algo. E minha mãe não entendia. Mas você está toda determinada assim, mas não está indo em igreja? Que você tem que se decidir? E eu pensei assim. Comecei a rezar nessa intenção. Ai, Senhor, olha a oração, né, da pessoa. Ai, Senhor, será que é católica ou é evangélica? Pergunta, né? E eu vejo que eu tive uma determinada determinação, porque eu não tive um encontro em um retiro. Foi eu e Deus, cara a cara. E a palavra me conquistou. E eu lembro que um dia teve missa e tudo mais, e eu não decidi ir para lugar nenhum. E minha irmã foi levada carregada para uma reunião lá da Lagoa do Velho, da paróquia da Capela Santo Expedito. Aproveitar e dar um beijão para as pessoas lá da capela. Um beijão, um abraço a vocês. Obrigada por tudo. Vocês me acolheram novamente na casa. Voltei para casa e eu lembro que naquele encontro, antes eu tinha ido no grupo jovem, e eu tinha um amor pela palavra e queria fazer Jesus ser conhecido pela palavra, porque eu conhecia Ele através da palavra e eu queria que Jesus e as pessoas conhecessem também. Então, porque a gente não partilha um pouco da palavra. E eu partilhei um pouco naquele dia da palavra. Aí eu lembro que ia começar Quaresma. Aí eu lembro que na quarta-feira santa, quarta-feira de cinzas, eles falaram assim, quem poderia conduzir? Aí me colocaram para eu conduzir. E eu nunca tinha ido lá depois que eu tinha voltado de Lagarto. Na igreja? Isso, nunca mais tinha voltado lá. E o meu primeiro contato foi pregando a palavra com a Igreja Católica novamente. E depois daquele dia, o Senhor ia colocando no meu coração, eu quero que você leve minha palavra além, eu quero que você leve minha palavra ao mundo. Só que eu não entendi ainda como, eu entendi só depois que a comunidade chegou, que eu entendi que era ir além, e ir nos confins do mundo. E aí, a partir daí... Está dizendo que aqui é os confins do mundo? não, exatamente. Brincadeira. A comunidade chegou e você sentiu, então, poderia ser um caminho. Sim. Eu lembro que, quando eu me converti, assim, quando eu me decidi, eu me lembro que eu estava determinada a entrar na faculdade e em outras coisas também. E eu lembro que, no início da minha conversão, eu fui chamada até de louca, queria que eu fosse psicólogo, assim, até minhas próprias madrinhas fizeram isso comigo. Então, foi um período assim bem intenso assim para mim, que eu fiquei pensando assim, meu Deus, sabe, as pessoas veem que eu estou diferente, então, porque ainda eu sei quem eu fui atrás, o quanto que as pessoas me criticavam da Heloína passada, e ainda por minha transformação ainda continuam me criticando, eu não entendia. Eles te criticavam por ser rebelde e agora te criticavam por querer ser santa. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí eu lembro que eu conheci na comunidade no dia 29 de março de 2019. E eu tinha mais ou menos 2 meses de conversão.
2 meses de mudança. E eu lembro que vocês iam lá na comunidade de Lagoa do Velho fazer as missões nas casas. Assim que vocês chegaram lá, no outro dia foi para lá. E no outro dia eu ia entrar numa empresa, ia me tornar sócia, e ia entrar na faculdade também. Estava pensando isso no domingo. E eu lembro que eu passei o dia inteiro assim com vocês, e eu via, meu coração foi aquecido naquele dia. E o Senhor colocava no meu coração: é isso que eu desejo para você. Eu quero que você leve a palavra, eu quero que você me testemunhe com a tua vida. Eu quero a sua vida para mim. Eu quero. Quem eram os missionários que foram lá em Lagoa do Velho? Foi o Robertinho, Robertinho? o Lessa, o Jean e a Marielle. Que legal, hein? Muito bem. Certo. Aí, passasse um dia com os missionários, tu ia, né, entrar num trabalho, tu ia para a faculdade, e aí? Eu me senti chamada. O carisma naquele dia me envolveu, ele me laçou. Eu diria a palavra. Eu me senti muito atraída. Eu dizia: eu quero isso para mim, eu não quero mais nada, sabe? Parece que todos os meus projetos foi de água para baixo. Eu não queria mais nada, eu só queria ser transfiguração. Amém. Aí a mãe e o pai amaram a tua ideia. Eu lembro que na janta, isso seria no outro dia, estava tudo pronto para no domingo eu já entrar nisso tudo. No domingo estava tudo bem pronto, assim. Meu pai estava até decidido: amanhã a gente vai fazer isso e aquilo. E eu lembro que na janta eu olhava para minha mãe, e a minha mãe falou assim: você quer falar alguma coisa para a gente? Eu falei: quero, mãe. Eu não quero mais faculdade, eu não quero mais me tornar sócia nada. Eu quero ser transfiguração. O meu pai, ele ficou louco. Eu falei: não, Heloína, não dá certo, porque já está tudo pronto, como é que você vai desistir assim? Eu falei: não, mãe, Jesus me quer na transfiguração. Não tem por que eu dizer não. Eu quero ser transfiguração. E aí meu pai já achou que eu vinha na mesma semana para cá. Eu falei: mas não vai dar. Eu nem falei com eles ainda. Eles Eu quero ser transfiguração, mas ninguém sabe, só vocês. E Deus sabe, né? E eu lembro que naquela mesma semana eu falei com vocês, aí meu pai enlouqueceu porque ele achou que eu vinha no último dia que vocês iam voltar para cá, ele achou que eu vinha naquele dia, então ele ficou assim bem, ele tentou: mas isso não é para você, de tão longe. Eu disse: não, mas é isso, Deus está me chamando, é isso que eu quero, é isso que eu estou decidida a viver, ser transfiguração. O carisma ele me agarrou, sabe? Ele me agarrou e não me soltou mais. E hoje eu estou aqui. Muito bem. É interessante uma colocação sua. É importante a gente refletir sobre ela. As pessoas, primeiro, não queriam que você vivesse a rebeldia. E não queriam por amor. Sim. Entenda bem isso. E você também, que nos assiste, também entenda bem isso. Por amor, não nos querem rebeldes. Aí depois, queremos viver a santidade, por amor, não nos querem muito loucos, muito santos. É porque o amor, nós amamos a pessoa segundo a nossa medida. Teus pais te amam, né? Se a tua mãe disse, né, palavras duras para ti, você também disse palavras duras para ela. São momentos que a gente tem na nossa vida, como eu já tive, né, e tudo mais. Mas amamos, e isso é uma falha nossa. Minha, tua, do pessoal que está aqui. Amar na nossa medida. A medida do amor, diz a palavra de Deus, é amar sem medida. Qual é a medida do amor? A medida do amor é de Deus. Né? Porque, veja bem, quando as pessoas dizem: agora você está rebelde, tem que melhorar. Tem que melhorar dentro daquilo que eu penso que tu tens que melhorar. Agora tu está muito fanática, tem que melhorar. Entende? Isso, sabe, não é a minha medida, não é a medida da Heloína, não é a medida do Papa. É a medida de Jesus Cristo. Não é isso? O que é ser transfiguração para ti, Heloína? O que é viver a tua vocação? Eu compreendo que ser transfiguração, para mim, o carisma é como se fosse uma escada. E as regras do carisma é como se me fortificasse para subir cada passo da escada que me levará ao céu. Então, o carisma é isso, uma escada que me leva para o céu. Eu compreendo a transfiguração isso. Muito bem. Quanto tempo você está longe da mãe e do pai? Vai fazer 10 meses, agora é dia 1º. 10 meses, Isso. que bom. Que bom, 10 meses é pouquinho tempo, não vai nem ficar um ano longe da família, já vai visitar a mamãe e papai. Mas olha só, aqui em Santa Catarina,
longe da Bahia, cultura diferente, 20 anos de idade. Nós vivemos aqui frio, né? Alguém sussurrou aqui no estúdio, frio, né? Frio. Hoje nós acordamos com 4 graus, né? 4 graus, entre 4 e 5 graus. Um lugar agitado, badalado, tem muitas tentações. Não sentiu em nenhum momento arrependimento pela vocação? Nenhum, porque Nenhum. eu sei para o que Deus me chamou. Sabe? Eu já senti vontade de ir, mas aí eu lembrei que Deus me chamou. Sentisse vontade de ir embora. Sim, só que aí eu fiz memória. Eu sei o que Deus me chamou. Esse é o meu lugar. Eu sou Transfiguração. Não tenho dúvidas que aqui é meu lugar. Então não tem por que eu trair o carisma. Amém. Mesmo se for para a África. Sou Transfiguração. É uma brincadeira, nós não temos casa em África, pai e mãe, fica tranquilo, né? Ainda não temos. Né? Tudo está na mão de Deus. Que bom. Né? O que você diria, Heloína, talvez para jovens e adultos que, de repente, estejam aí confusos na sua vocação, ou talvez nunca ouviram a palavra de Deus, a voz de Deus, como Samuel ali ainda não tinha ouvido, mesmo estando dentro da igreja? Quantas pessoas, meu Deus, que tem dentro da igreja que nunca ouviram a palavra de Deus com o coração, só com a orelha, né? O que você diria para pessoas que, de repente, estão confusas na sua vocação ou que não descobriram que talvez estejam nos assistindo? Para mim, a vocação é a felicidade. Se eu nego a minha vocação, eu estou negando a felicidade. E palavra é vida, porque a palavra deu vida na minha vida. É escutar a palavra e acolher com o coração. Para mim é isso. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença, né? Se quer deixar algum recado aí para a família. Família, estou chegando. Falta pouco. Bem pouquinho. Falta pouco. Prepare aquela, como é que é? Aquele galo capão, galinha capoeira. A buchada. Para ela, né? Tá certo? Que bênção. Vamos? Obrigado. Deus te abençoe, tá bom? Acabou o frio. É o frio. Deus te abençoe. Muito Amém. obrigado, tá? Voltamos na sequência para podermos rezar diante de tudo que vivemos aqui, né? Louvar e bendizer e pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Voltamos já. Minha vida não tinha sentido, minha prece sem intenção. Sabia pouco quem tu eras, tudo parecia ilusão. Então aparecestes, pegastes em minha mão, guiaste pelo caminho, aqueceste meu coração.
conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Se deixa conquistar, meu irmão. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Queremos rezar com você, pedir ao Senhor que invada, tanto quanto você deixar, que Ele invada, que Ele entre na sua vida, na sua história. A propósito, Deus nunca esteve longe da sua vida e da sua história. E quero pedir, antes de rezar, que você envie esse programa. Mais uma vez eu te peço, isso é evangelizar. Se esse testemunho, se essa palavra que foi refletida, se as orações que fizemos te fizeram bem, envia. O máximo que vai acontecer é o que acontece também comigo quando eu envio para muita gente. Eles nem abrem. Mas você fez a sua parte. Você lançou uma semente. Lance a semente. E quero também dizer a você o seguinte: nas quintas-feiras nós temos adoração. 19 horas, transmitimos a adoração ao Santíssimo pelo carisma Transfiguração. Reze conosco nos sábados, às 8 horas da manhã, até meio-dia, mais ou menos, a oração das 1000 Ave Marias. Participe, se você é de longe, não pode vir aqui em casa, nas terças-feiras, no nosso avivamento, às 20 horas. E claro, não deixe de ir na missa no fim de semana, porque é a maior festa de todas. Amém? Que Deus te abençoe. Quero rezar por você, pedir nesse momento que Deus te alcance. Que Deus te alcance nas suas fragilidades, que Deus alcance nos teus medos. Veja só a história da Heloína, entrou até em depressão, quis se matar, se cortou, mas a palavra de Deus a conquistou. O Senhor chamou ela, os ouvidos dela se abriram, os ouvidos do coração se abriram pela palavra. Deixa Deus te alcançar. Senhor, eu te peço, alcança com tua misericórdia aqueles que hoje, nesse momento, estão ouvindo, assistindo, rezando comigo essa prece. Alcança com a tua misericórdia, que na tua misericórdia aconteçam sobre a vida de todos curas, milagres, libertações, restaurações, avivamentos e verdadeiras conversões. Alcança com tua misericórdia, liberta de toda a opressão do maligno. Tira, Senhor, todas as mentiras que porventura estejam alojadas nas mentes das pessoas. Tira todos os medos de dar sim a Deus. Tira, Senhor, as preocupações exageradas com o dia de amanhã, porque a palavra diz: o dia de amanhã a Deus pertence. E por Maria, por São José, por São Paulo apóstolo, nosso baluarte, eu suplico a tua bênção, Senhor. No vigor do carisma, traz a tua bênção libertadora. Tua bênção que convence, que converte. A tua bênção que restaura os laços de afetividade na família. A tua bênção que nos leva a perdoar e a amar mais. Abençoai-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou. Teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou.